Hoje começa a ser proibido ser homem, ser um macho. Ser um macho é obsceno. Já repararam nisso? Todos nós temos que nos efeminar para não ofender as pessoas do lado. Você é muito macho, o outro que não é tanto se sente ofendido, coitadinho. Não é isso? Nós vivemos tempos nos quais homens que usam cropped e maquiagem são pai de pet são enaltecidos, enquanto homens fortes e viris são taxados de tóxicos e abusivos. Sociedades nas quais os homens são pacíficos e femininos são as sociedades ideais para a instalação e a manutenção de regimes autoritários. Então existe uma estratégia política que busca, de fato, enfraquecer os homens, fazer com que eles achem que não tem realmente obrigação alguma de ser provedor. Existe uma estratégia política que visa fazer com que as mulheres se envergonhem do papel delas, que é a feminilidade, por uma razão que para mim é muito clara. Quando você ataca o homem, você tira a liderança da casa. Quando você tira a liderança da casa, você enfraquece a família. A família é a base da sociedade. Então, famílias fracas fazem com que a sociedade não tenha ordem. E quando a sociedade está em meio ao caos, quem é que aparece como salvador da pátria? O Estado. O Estado passa, então, a ser o pai. O Estado passa a criar filhos, aconselhar mulheres e controlar homens. Então é um jogo de poder. Não ache que o feminismo visa valorizar as mulheres, não. O feminismo visa tirar delas o papel delas como mulher, porque mulheres que não assumem o papel com honra, o papel que cabe a elas, e tentando roubar a liderança dos homens, eu enfraqueço eles, fazendo com que eles acreditem que tudo bem não ser provedor, que eles não precisam garantir a segurança de ninguém. Direto nas palestras, nos fóruns que eu vou, sozinho me deito, em paz eu me levanto. Os caras não querem. Você entende que não, o cara não frequenta ambiente que tem mulher, o cara não vai na academia que tem mulher, o cara não conversa. Se a mulher estiver passando um perrengue na rua lá, que furou o pneu do carro, o cara finge que não vê. Se ela estiver sendo assaltado, o cara finge que não vê. Eles não estão nem aí mais. Esses caras vão fazer o quê? Eles vão abrir uma academia, por exemplo, vão abrir uma academia de ginástica exclusiva para homens. Pronto. É isso, é exclusivo para homem. Na época vitoriana, lá do século XIX, não tinha o clube de cavalheiros? Mulheres não entravam. O que a gente vai ver é um retorno para esse tipo de coisa. E aí, meu irmão, a pressão vai para o lado das mulheres. Quanto tempo elas vão aguentar? Será que elas aguentam 60, 70 anos igual a gente aguentou? Mas vão te chamar de machista, né? Coloca bem na sua cabeça. Essa geração não liga que as mulheres pensam. Vou repetir isso. Essa geração de homens que está vindo aí, eles não ligam. Não interessa se você vai xingar o cara de frouxo, se vai xingar o cara vai xingar ele de moleque, não interessa, ele não liga. Você consegue entender isso, cara? Eles não ligam. Ah, mas você tem que ser cavaleiro. Não sou. Ah, mas isso é errado. Eu não ligo. Fala sobre a delegada que está ensinando as mulheres a denunciar os homens sem motivo na Lei Maria da Penha. Viralizou muito esse vídeo, né? Precisa de um boletim de ocorrência. Não precisa haver uma ocorrência, um crime específico para ela procurar a polícia. Basta ela sentir um desconforto em relação àquele relacionamento e ela pode pedir uma medida protetiva. Ela tá dando dica de como a mulherada ferrar com os caras. Ela diz o seguinte: você não precisa ser agredida para fazer uma acusação, para ter uma medida protetiva. Basta você sentir um leve desconforto. Aí ela colocou um exemplo. O que ocorre na questão das medidas protetivas? A mulher chega na delegacia e afirma que sofreu uma violência psicológica, moral ou física, ou uma violência sexual. Ela não precisa apresentar provas disso e ela recebe uma medida protetiva. E daí o homem precisa comprovar que ele é inocente. E esta mulher que fez uma falsa acusação é uma exceção, o caso em que ela tem que pagar de fato uma indenização para esse homem que ela acusou falsamente, porque na esmagadora maioria dos casos nada acontece com ela. Ele provou que não passou pela porta da casa da ex e ainda assim foi condenado. Vocês sabem por quê? Porque a ex juntou como testemunha a sua irmã, que disse que ele passou na porta da casa dela e ainda assim ele foi condenado, mesmo provando que ele não passou. E como foi que ele provou que não passou pela porta da casa da ex e não descumpriu medida protetiva? Ele tinha a localização do seu celular, a geolocalização. Ele inclusive consegue provar onde estava nesse horário, com várias provas testemunhais. Com todas as provas demonstrando isso, ainda assim ele foi condenado por descumprimento de medida protetiva. Um seguidor meu, fora aqui do estado, não é do estado, fora do estado. Eu fiquei revoltado. Quando ele me mostrou ontem
as provas, eu fiquei assim, eu não acredito. Como é que pode? Você tem filmagem mostrando que você estava em outro local. Você tem provas testemunhais, você tem geolocalização. O mais impressionante de tudo, a delegada de polícia, ao final do inquérito, por descumprimento de medida protetiva, não indiciou. Você sabe o que é o indício? É uma circunstância provada que indica a autoria. A delegada não encontrou nenhuma circunstância que indicasse a autoria de descumprimento de medida protetiva, ele passando na porta da... Medida protetiva. É afastado de casa sem defesa. Usa como vingança e ainda ganha pensão. Pensão dos filhos. Se atrasar um dia, vai pra cadeia. Essa daí não faz prestação de contas e nada acontece. Novas leis. Sempre pra ferrar o homem. São criadas para favorecer toda vez. Pensão afetiva. Achou que estava ajudando, mas sai condenado. Planejou o golpe e ainda sai com dinheiro no bolso. Violência doméstica contra os homens. Olha o que esse delegado vai falar. Violência doméstica contra homens. Muita gente não gosta de falar, mas deixa eu falar uma coisa aqui. O que está crescendo de ocorrências nas quais homens estão sendo vítimas fisicamente, tá? É incrível. Ela que passou um pedaço de caco de vidro no pescoço do seu companheiro. Se fosse um homem, já estaria onde? Diz que foi só pra lesioná-lo, não foi pra matá-lo. Olha, passar caco de vidro no pescoço, se não for pra matar, é pra quê? Violência doméstica contra homens da cadeia. Vai levar cadetada. Isso é inaceitável. Ora, quer dizer então que nós temos... Bateu em mulher é crime, beleza, crime. Mas também, se o homem for agredido, também a mulher vai pra cadeia. Ô, delegado, parabéns pela atuação que o senhor tá fazendo, mas a proteção ao direito do homem aqui... Quem que você acha que é mais violento dentro de casa, homem ou mulher? Homem. Mulher. Eu te explico como. Não, é porque a gente... Ó, não vamos relativizar. É mulher. Como assim, Felipe? A mulher, ela xinga mais... A mulher, ela chama o cara de idiota. A mulher, ela chama o cara de burro, de imprestável, tal. É que o homem não liga pra esse tipo mas acontece o tempo todo. A mulher dá aquele tapa primeiro. A mulher, não sei o que. Isso é, ó... Culturalmente. Olha filme, novela. O problema é que quando o homem vai revidar isso, ou o homem é agressivo, igual a gente falou antigamente, ele batia... O dano é muito maior. O homem chegar e gritar com uma mulher, você é uma inútil, claro, tem um peso psicológico maior. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: as agressões, elas acontecem. Só que o problema é o dano. O homem é capaz de causar muito mais dano. Então, o feminicídio ele é necessário porque é uma tipificação, é uma agravante, porque o homem tem potencial letal maior. Só que quando você pega os números de crimes passionais, mulheres matando homens e homens matando mulheres, até 2016 era o mesmo número, cara. Agora caiu um pouco, a mulher matando menos, tá? Mas ainda não é muito, é tipo assim, 100, 200 a menos, tá ligado? A lei do Brasil proíbe o casamento. Se você gritar, sua mulher acabou o casamento, ela faz uma falsa acusação, mesmo sem você fazer nada, e acabou seu contato com seu filho. Você não tem mais poder pátrio nenhum. Esse tipo de coisa leva a pessoa a estar revoltada? Leva a revolta? Então a revolta vai levar a mudança. A dor leva a Jesus, mas a maioria vai pelo amor ou pela dor? Pela dor. A maioria vai pela dor. Tem dor maior do que você perder seu filho? Não. Você perder sua família? Não. Hein? Você sofrer uma falsa acusação e como Jack pra cadeia? É a destruição da masculinidade, do papel de pai, da família, famílias desestruturadas, a mãe ter filho de uma caralhada de gente, ela poder dar a quem quiser, não tem pai dentro de casa, a filha vai seguir o padrão de quem, não é isso ou não? O cara não tem modelo padrão. A maioria das famílias no Brasil hoje tem pai dentro de casa? Não. E se tiver se tiver um homem lá, ele pode exercer o papel dele de homem mesmo? Ele pode dar ordem, exercer a autoridade dentro de casa? É isso. Na natureza existe autoridade, existe hierarquia de pai e filho, existe hierarquia de homem e mulher, existe hierarquia até entre as entidades satânicas, existe hierarquia ou não? Existe hierarquia entre a gente e Deus ou a gente é tudo igual? Se você negar a hierarquia, você nega a realidade das coisas, não é isso? Sim. A mulherada quer derrubar a lei de alienação parental. Ou seja, meus amigos, o governo do amor encontrou mais uma forma de lascar com a vida do homem. Dá só uma olhada nessa notícia, tá? A ministra das Mulheres defende revogação da lei de alienação parental. E você sabe qual que é o principal motivo para querer derrubar essa lei? É que, segundo elas, a alienação parental está sendo como uma nova forma de violência contra a mulher. Cara, a mulherada tá achando que o mundo gira em torno delas. Porque essa lei foi criada para proteger a criançada. Exato. Hoje é a única lei vigente no país que serve para punir o pai ou a mãe que pratica a alienação parental. Ou seja, a questão é a proteção da criança, porque o pai pode ser condenado por prática de alienação parental também. Exato. Mas por que ninguém tá falando aqui de revogar a Lei Maria da Penha? Quantas mulheres não pedem medida protetiva baseada numa mentira descarada? Né? Ué, o maior caso e o mais recente é isso aqui, ó. O cara foi sapecado na água pela mulher maluca
e ele ainda foi chamado para depor como se ele tivesse cometido crime. Exato, saiu de errado na história, né? Mas, já que os direitos são iguais, o que vocês acham da gente criar um Ministério dos Homens para poder combater esse tipo de abuso aqui? E queremos saber a sua opinião da criação do Ministério dos Homens e sobre essa questão de revogar a lei da alienação parental. Deixa aí Comenta abaixo. aqui abaixo. Se eu fosse um homem hoje, eu ia ficar biruta. Eu ia viver uma confusão, concordo. porque a mulher, ela tá tão doida, ela tá tão esquizofrênica, e agora eu tô falando como mulher, meninas, eu tô falando aqui do nosso lugar. Elas estão histéricas. Histéricas. Porque a gente não sabe se a gente quer proteção, a gente não sabe se a gente quer provisão, a gente não sabe se a gente quer ser o homem da relação, a gente não sabe se a gente quer ser forte, a gente não sabe se a gente quer ser fraca. delicada. E aí, em algum momento, você quer ser fraca, aí você pede pra ele que ele seja forte, em outro momento, aí ele fala, então tá bom, então meu lugar nessa relação é forte. Aí ele é forte, eu chamo ele de tóxico, aí a mulher já não... É maravilhoso. A mulher já não sabe separar o que é tóxico, o que não é tóxico. A mulher muda? Muda. Sabe qual que é o momento que a mulher muda? Uma mulher que já rodou a vida, no momento que ela olha no espelho, ela se depara com o reflexo de uma mulher que não é tão jovem, tão bonita igual antigamente. Aí ela muda. Pô, tô com 3 filhos, já não tô tão bela. Aí ela não consegue disputar com a geração nova de mulher que tá chegando. Por quê? A mulher, ela tem um poder de escolha muito grande. Mas o homem que tem dinheiro, o poder dele de escolha é muito mais do que a mulher, por mais linda que ela seja. O homem não sofre por causa de divórcio, ele sofre por causa de injustiça. Porque quando o casamento acaba, ele não perde só a aliança, ele perde a paz também. Ele perde o carro que ele pagou, a casa que ele comprou, e ele perde até o respeito que na verdade nunca existiu, porque ele casou com uma mulher que queria competir com ele dentro de casa. E às vezes ele perde até o próprio filho, e acaba tendo que pagar pensão para esse filho, sequer podendo abraçá-lo porque a mulher não deixa. E acaba vendo a mãe transformar a criança em um troféu. A mulher chora e o juiz acredita. O homem prova e o juiz ignora. Porque, como eu digo, para o homem chegar equilibrado na justiça, parece que ele tem que chegar com muita vantagem. Parece que nesse país, quanto mais o homem se defende, mais é que ele é condenado. E o homem acaba vivendo assim. Ele dorme com saudade do filho e acorda com medo por causa de uma falsa denúncia de Maria da Penha. Mas na verdade é que o homem não quer que ninguém tenha pena dele. Ele só quer ter acesso ao próprio filho, quer ter o seu patrimônio, sem precisar ficar pagando pra gente que é advogado, pra resolver um problema que a mulher foi que criou. Eu queria me casar com você pra meu bebê ter um pai. Eu sou muito religiosa. Você é tão religiosa? Por que tá grávida?